Meus amados, a paz do Senhor, meus amigos aí que está no YouTube, que está no meu canal, estou voltando a falar sobre o assunto de futebol, né? Na parte 2, que faltou um pedaço aqui para me falar, porque estava chovendo. Muitas pessoas já estão me odiando, escrevendo aí embaixo, dizendo que eu não tenho letra, que eu não tenho sabedoria, mas vou dizer uma coisa para essa pessoa: eu não tenho raiva dele, eu tenho que amar a alma dele, porque Jesus ele veio para salvar todos, mas aqueles que não creem na sua palavra será condenado, e aqueles que crêem será salvo. E eu, como homem de Deus, jamais vou deixar essa palavra só para mim, porque como as igrejas grandes não concordam comigo para me trazer a mensagem, porque sabem que eu prego a verdade, eu tenho aqui no YouTube para me poder falar da Bíblia. Então, a Bíblia diz que é pecado jogar bola. Apóstolo Paulo não participou com jogo, com time, com atletas, de maneira nenhuma. Ele foi um grande homem de Deus. Ele só comparou o estádio onde as pessoas estavam correndo para ganhar uma taça, ganhar um prêmio. Esse rapaz disse que todos ganhou, o prêmio. Pode até ser que o time, que ganhou de outro, pode até ser que ganhou o dinheiro, mas a taça é só um que leva, viu? A Bíblia diz aqui, só um que leva o prêmio. Aí você fica distorcendo a Bíblia. Mas Jesus falou claramente: aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nesse crente, Pode ver que Tiago, no capítulo 4, lá diz assim: aquele que amar o mundo, aquele que participar com as coisas do mundo, Deus não está nessa vida, Como diz aqui a palavra de Deus: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que participar com as coisas do mundo, o Senhor não está no meio dessa igreja e desse crente mundano. Ele está no meio daqueles que reconhece que é falho, que é um pecador, que verdadeiramente está errado. Porque muitas pessoas aí preferem ouvir pastor falso, com sua teologia, enganando milhares de gente, do que ouvir a palavra verdadeira da Bíblia. E eu estou pregando aqui a Bíblia. Eu não estou pregando teologia, não, escrevendo livro para enganar as pessoas, não. Eu estou falando da Bíblia. Jesus disse: com as suas próprias palavras será justificado, e com as suas próprias palavras serão condenados. Aqueles que crêem na minha palavra será salvo, o que está escrito. E aqueles que não crêem será condenado. Então, eu não acredito nesses falsos profetas. Aquilo que eles não vivem. A Bíblia fala uma coisa e eles estão vivendo outra. Então, aqui, para continuar a falar sobre jogo, muitos estão aí, presos pelo inimigo, dizendo que o Senhor Jesus está com ele. Aqui em Mateus, no capítulo 7, no verso 22, no verso 23, abertamente o rei vai responder para esses crentes que diz que expulsar demônio, só porque estão trabalhando, vai no carnaval, leva uma turma de gente lá para participar com orgia também, vendo as mulheres nuas, dizendo que Jesus mandou. É mentira. Jesus diz que ninguém pode andar no meio da roda do escarnecedor, e se afastar deles, porque estão todos ali bebendo, fumando, se prostituindo. Eles não querem ouvir a palavra de Deus, não. Estão todos dominados pela carne. Nós temos que pregar a palavra de Deus para aqueles que estão com a consciência ali, para dar atenção à palavra de Deus. Não aqueles que estão pulando no carnaval lá, curtindo a sua cerveja, dançando, e os crentes ficam no meio pregando a palavra de Deus. Está errado. Nós temos que pregar a palavra de Deus para que pessoas que estão procurando ser salvo. Eu nunca vi Jesus entrar no meio de multidões por ir atrás de ninguém, não. Jesus andava, a multidões ia atrás dele. Então a igreja, quando a pessoa quer ir para a igreja, eles vão procurar uma igreja, procurar um pastor para orar por ele. Tudo bem, o pastor vai lá, ora, mas entrar no meio desse bando, de pessoas que não quer saber de Jesus, pode ver que Jesus ele foi muito perseguido pelos fariseus,
julgando, dizendo que ele não tinha letra, que ele não tinha estudado, que ele não tinha estudo, né? Que era filho de um carpinteiro, pobre. Se o Filho de Deus passou por isso, meu irmão, até eu posso passar, eu posso até errar algumas palavras aqui, mas eu vou dizer uma coisa: o que está em mim é mais poderoso do que está em vós, que não concorda com a palavra. Eu vou continuar aqui falando sobre futebol, né, no meio evangélico. Tem pessoa crente que é fanático, né, no time de futebol, não tem tempo para oração, não gosta de orar, ora 5 minutos, 10 minutos já orou. Nem assim não, meu irmão. A oração tem de ser meia hora, 1 hora de joelho, buscando ao Senhor, chorar aos pés do Senhor, abandonar o pecado. Então Deus vai ouvir a oração santo, uma oração profana, curta, e depois volta a pecar de novo. Não larga a novela, não larga o mundo, não larga o filme, não larga as coisas do mundo dentro do YouTube, participando com coisas malignas. Não tem tempo de ouvir a palavra de Deus, só tem tempo na hora que quer, né? Vão ficar com raiva de mim, alguns podem até ficar com raiva de mim e escrever embaixo aí, mas vou dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus, ele está na minha vida para me pregar a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. A verdade não está nos pastores falsos, não. A verdade está na Bíblia, aqueles que vivem o Evangelho. E esse que começaram agora, está com 15, 10 anos, ou talvez tem 40 anos de crente, né? No começo era uma bênção, depois começou a se corromper por causa da teologia, né, humana. Lê a letra mata. Paulo escreveu dizendo que a letra mata. Ele deixou a letra por esteco, ele viveu pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Então, muitos aí, irmãos, estão participando com o jogo, dizendo que o apóstolo Paulo era atleta, né, de Jesus. É mentira. O apóstolo Paulo deu uma comparação de um estádio onde as pessoas corriam atrás de uma bola para ganhar o prêmio. Mas ele falou assim que ele não tinha verdadeiramente tempo, né, obter tempo para participar com o pecado. Ele estava atrás de uma coroa incorruptível, que é a coroa do céu, que é a salvação. Paulo não tinha tempo para orgia, para carnalidade, para participar com pessoas que estão no mundo do pecado aí. Jamais. Ele estava para resgatar as almas, foi preso, escreveu várias cartas aos discípulos que ele fez, como Timóteo, Tito, Filismon, né? Agora, eu vou dizer uma coisa: quem está no pecado, fazendo coisa errada, não vai concordar com o Espírito Santo, vai levantar contra mim. Mas se você está levantando contra mim, você está levantando contra a palavra de Deus, que é contra o pecado. Viu, meu irmão? Minha irmã, se você está com raiva, procure a Deus, pede a Ele uma direção, que Ele vai te mostrar o teu erro. Se você não largar o teu pecado, não deixar o mundanismo, deixar essas vaidades, que o diabo se corrompeu por causa da sua formosura, se corrompeu por causa da sua sabedoria, ele quis ser maior do que Deus. Ele também está no meio de milhares de crentes, enganando dentro das igrejas e também dentro das casas, no meio dos computadores e livros. Cuidado, o inimigo não é brincadeira não. A Deus só vai revelar para aqueles que abandonar o pecado, abandonar o mundo, os costumes mundanos. Paulo escreveu sobre esse assunto. Muitos vão correr, vão sair fora da igreja, procurando outra igreja mundana para participar das coisas que os pastores estão pregando, dizendo que isso não é pecado, e participando e concordando. Estão com os ouvidos cheios de coisas que está sendo lançado através desses falsos profetas. Estão concordando, estão com os ouvidos coçando, né, dizendo que isso não tem nada a ver, que foi no tempo passado, que crente tem de andar bonito, né? As irmãs podem pintar cabelo, pode pintar os lábios, pode andar de calça, andar de short, pode jogar bola, pode participar da televisão, pode jogar jogo, pode fazer o que quiser. Mas vou dizer uma coisa: no céu não vai entrar. A Bíblia diz que é pecado. É pecado a mulher se pintar. Pastor, me mostra na Bíblia. Deus não vai revelar a palavra da pintura dos olhos, do cabelo,
e colocar esmalte ou passar batom. Não, ele está falando que tudo isso é vaidade, né? Tem de ser uma pessoa natural diante dele, que não tem essas vaidades que o mundo oferece. A Jezabel está aí dentro das igrejas ensinando, dizendo que não é pecado, apesar que não tem nada a ver com o que estou falando aqui, né? Falar sobre jogo. Então, aqui quero dizer uma coisa para vocês, né? Vive na sala assistindo tudo que passa na TV, né? E se assenta com os irmãos, né, da sua igreja ou também com a família junto para participar daquilo que Paulo falou, né? Mas nem todas as coisas me convêm. Todos aí estão à procura de ver a derrotas, né, de seus inimigos. Será que Deus está se agradando disso? Você para ver a derrota dos seus inimigos no jogo, porque perdeu a partida, aí você se alegra pela derrota de outros? Será que Jesus está no meio disso, irmão? Irmã, né? Mas nem todas as coisas me convêm, Paulo falou. Louvado seja Deus. E aqui, irmão, a Bíblia fala claramente que Jesus fala assim, ó, em Mateus capítulo 24, versos 46 e 48. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo a ele assim. Um dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, ele virá. Então deixo para vocês aí. Vocês que querem obedecer ao Senhor, larga o jogo, busca a Deus. E Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor.